Boa noite, pessoal. Peço atenção a todos. Eu queria começar agradecendo a presença de todos vocês, alunos, professores, colegas aqui nessa noite, que é uma noite especial para o Departamento de Filosofia, porque a gente está dando o start point, o ponto de partida para o nosso Dinter, em parceria com nosso Dinter em Filosofia, em parceria com a Unicamp. A gente vem trabalhando nesse projeto aí pelo menos desde o segundo semestre de 2017. Então, muitas reuniões, muitas horas foram gastas e pensadas para a gente chegar nesse momento especial para a gente. É um momento que a gente está tornando uma realidade esse projeto de qualificação não só dos professores, não só professores do Departamento de Filosofia e de outros departamentos também que fazem parte desse projeto, mas também um projeto que, em médio prazo, pode nos permitir dar saltos maiores, realizar coisas maiores, que vai beneficiar todos nós, da comunidade acadêmica da UFAM. Então, para essa noite especial, assim, eu queria convidar alguns colegas, alguns professores aqui para compor a banca e falar um pouco do Dinter, falar um pouco da importância desse Dinter em filosofia e convidar também a conferencista da noite. Então, por ordem, eu queria chamar o professor Jamal Shah, que é representante da Propesp, hoje à noite. Você pode compor a mesa. Queria também convidar o professor Raimundo Nonato, professor do Departamento de Antropologia, atual diretor do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais. Convidar o professor Pedro Rodolfo, que é nosso atual colega de departamento, nosso atual chefe. E os nossos convidados de hoje, pessoas que sem eles esse dia, esse evento não seria possível. O professor Márcio Custódio, que é atual coordenador da pós-graduação da Unicamp. E a nossa conferencista de hoje é a professora doutora Fátima Évora, também professora da Unicamp. Embora eu seja o coordenador, eu acho que hoje à noite é dessa banca, dessas pessoas. Eu queria que elas falassem sobre esse projeto. Eu queria também ouvir a conferência da professora Fátima. Então, eu vou passar a palavra para vocês hoje. Eu acho que eu já falei muito sobre o Dinter, eu quero também ouvir hoje. Então, um bom evento para todos nós. Me passou a coordenar a mesa, né? Vou passar a palavra ao professor Jamal, representando a professora Selma Bassal. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os colegas, os nossos doutorandos do Dinter, e quero cumprimentar aqui o professor Márcio, coordenador do programa de pós-graduação da Unicamp, filosofia, né, professor? Nosso diretor aqui presente, conduzindo essa mesa, professora Fátima, nossa palestrante, professor Pedro, né? Professor Pedro, aqui presente também. E dizer que para a gente é um motivo de satisfação, uma vitória muito grande. A gente está iniciando mais um Dinter, né, professor? O professor André esteve com a gente desde o início nessa luta desde a elaboração do projeto do Dinter até finalmente a contratação, digamos assim, né, a assinatura do termo entre as instituições, a Unicamp e a UFAM. A UFAM tem feito um esforço muito grande para que a gente tenha essa modalidade que eu digo assim, uma modalidade de treinamento, né, porque é um programa para o nosso público interno, mas a gente também abre para as instituições parceiras, como é o caso do IFAM, da UEA,
e outros órgãos públicos na região que tenham interesse, né? E, além disso, em vários desses programas, professor, a gente tem aberto vagas para os nossos técnicos administrativos. Nós temos vários técnicos administrativos, professor, com doutorado aqui, e com potencial para pesquisa, com potencial para docência, e por isso mesmo a gente abre essas oportunidades também para os nossos técnicos administrativos. Então, hoje, a universidade tem 5 programas desse tipo, 5 DINTER. A filosofia é um deles. Nós temos também na área de saúde 2 DINTER, um na ginecologia e outro na fisiopatologia. Temos um na engenharia de materiais, e, aliás, são 3 na saúde. E temos outro DINTER de enfermagem no interior do estado, em Coari. Então, nós temos aí 5 doutorados institucionais em operação, e ainda estamos trabalhando em mais 5 projetos de doutorado interinstitucionais em diversas áreas aí do conhecimento, apesar de toda a dificuldade, ministro, apesar de toda essa questão da limitação dos recursos, mas a gente acredita que, mesmo com toda essa limitação de recursos, a gente consegue ainda fazer algumas reversões, tem algumas possibilidades aí para a gente melhorar os recursos da UFAM. A UFAM está entre as 16 universidades, instituições federais de ensino superior, com superávit, ou seja, é uma instituição que não gasta além do que arrecada. Então, entre as 67 instituições federais de ensino superior, a UFAM está entre as 16 com as contas em dia. Então, a gente tem alguma barganha no MEC para, de alguma forma, reduzir esse impacto dos contingenciamentos, e alguns falam contingenciamentos, outros falam cortes, né? Mas o fato é que a gente está trabalhando junto ao Ministério para reduzir esses impactos na universidade. Então, de forma que o DINTER é um desses nossos programas de muito interesse da universidade, e a gente quer continuar trabalhando firme enquanto Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação na elaboração, na construção e na execução desses programas. De forma que eu quero aqui deixar essa palavra e agradecer pela oportunidade de estar aqui representando a Propesp. A professora Selma Bassal, que é a nossa pró-reitora, está em período de férias, não pôde estar aqui, está viajando. E a gente agradece muito porque o nosso público respondeu, né, professor André? Respondeu com a formação da turma, e desejar que vocês todos tenham um trabalho muito profícuo, aproveitem bem essa fase aí do doutorado, e que produzam bastante e melhorem nossos indicadores. É isso que nós queremos. Muito obrigado. Passo a palavra ao professor Pedro. Boa noite a todos. Quero cumprimentá-los, agradecendo a todos pela presença, cumprimentar e agradecer ao professor Jamal, que representa a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Raimundo Nonato, diretor do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais, e uma saudação especial aos professores Márcio e Évora pela presença e por aceitarem o desafio de se fazerem presentes aqui, inaugurando então o doutorado interinstitucional UFAM Unicamp, doutorado este de fundamental importância para o Departamento de Filosofia, porque certamente permitirá melhorar a qualificação do corpo docente e, ao mesmo tempo, permitirá também ampliar as nossas ofertas de serviços, as nossas ofertas de atividades acadêmicas, podendo, inclusive, permitir que, num espaço de tempo razoável, nós tenhamos um mestrado também acadêmico. Já contamos com mestrado profissional e, quem sabe, no curso ou após o término do DINTER, possamos então estabelecer aí as condições para a criação de um mestrado acadêmico. É necessário dizer que o Departamento de Filosofia, que data aí de 1961,
vem ofertando o seu trabalho, o seu serviço à comunidade amazonense, sobretudo manauara, na formação de professores engajados no ensino, mas também na formação de cidadãos críticos da realidade. E nesse trabalho que se estende aí para mais de 65 anos, né, sempre faltou, né, um além da graduação, né, um algo além da graduação, um algo a mais da graduação. Esse esforço vem sendo feito, né, desde pelo menos 20 anos com os cursos de especialização, agora mais recentemente com o mestrado profissional em 2017 e por fim então agora com o doutorado interinstitucional. Nesse contexto também, né, é importante dizer que a discussão sobre o doutorado interinstitucional ela já vem no departamento de mais tempo, né? Em 2011 nós já aventávamos essa possibilidade, inclusive tomando como paradigma o convênio que a Universidade Federal do Maranhão havia estabelecido com a USP, um convênio de um dia inteiro em filosofia. Naquele momento, por diversas razões, creio eu que sobretudo porque ainda não estávamos suficientemente amadurecidos para entender a importância de um Dinter, aliás, não só a importância, mas entender que é um programa que tem o mesmo valor, que tem a mesma importância, o mesmo grau de exigência de qualquer outro programa oferecido periodicamente pelos programas de pós-graduação. O Dinter não é menor, né? Pelo contrário, ele é um programa, nesse caso, sobretudo na parceria no convênio com a Unicamp, é um programa, é um curso que trará aos seus estudantes uma qualificação, estou certo de que uma qualificação de excelência. Mas então, em 2011, por uma série de fatores, nós não aprovamos então o convênio, né, com a USP ou com qualquer outra instituição que se pudesse colocar como a formadora, né? E aí declinamos naquele momento da proposta e agora, em 2017, né, a proposta veio à tona novamente e recebeu então por parte da unanimidade do Departamento de Filosofia o apoio para que fosse então estabelecida esse convênio, essa parceria. Aproveito para parabenizar o professor André, que assumiu, né, a coordenação e se empenhou bastante para que de fato o Dinter avançasse, as negociações para a realização do Dinter avançassem, e dizer que o Dinter para o departamento trará, além da formação desses professores, né, a possibilidade de estreitarmos então laços de pesquisa, de parceria, né, no campo da ciência em geral, mas sobretudo, claro, no campo da filosofia, de modo que possamos, quem sabe, pensar em intercâmbios de professores, né, intercâmbios de estudantes, grupos de pesquisa, enfim. Acho que será um momento bastante oportuno para enriquecermos, ampliarmos o nosso trabalho. Por fim, dizer que o nosso departamento, que já passou por uma série de vicissitudes, né, imagino que uma das mais severas tenha sido durante o regime militar, mas que o departamento sempre contou com o apoio da administração superior, de modo que mesmo durante o período do regime manteve o curso de filosofia aberto, conseguiu passar por aquele período tenebroso, né, sombrio para a filosofia, e que nós esperamos que a administração superior continue apoiando as ações do departamento, não obstante as críticas, né, não obstante o tempo todo sermos alvos de delatores, aliás, detratores, que fazem da filosofia, ou querem fazer dela, né, algo pernicioso, né, algo nocivo à sociedade. Não obstante todas essas vicissitudes, essas dificuldades, nós esperamos continuar contando com o apoio da administração superior para que o Dinter, então, siga plenamente, né, até a sua conclusão, para que os professores e os técnicos envolvidos possam sair desse curso com as suas titulações, de modo que a filosofia não só se mantenha, mas amplie o seu espaço, amplie o seu papel dentro da Universidade Federal do Amazonas, que acreditamos nós é um espaço adequado para a filosofia e será ainda mais se privilegiarmos então a possibilidade do espírito livre, do espírito criativo e a possibilidade ainda de ofertar à sociedade amazonense cursos para além da graduação.
Então, novamente, obrigado ao coordenador André, parabéns a ele, obrigado aos professores da Unicamp, à Pró-Reitoria, ao professor Nonato também pelo empenho, e esperamos, então, que o curso seja exitoso, que todos os estudantes doutorandos aproveitem ao máximo e que nós, demais professores, demais estudantes do Departamento de Filosofia, também possamos aproveitar indiretamente da presença dos professores da Unicamp e dessa parceria que vai se estabelecendo ao longo desse período de curso. Obrigado. Palavra agora, professora Fátima, por favor. Eu só queria comunicar com a professora Fátima que o IFCHS está no Facebook, também está no YouTube. Então todas as nossas ações aqui no auditório, palestras e tudo mais podem ser vistas e revistas lá, tá ok? Então se de repente tem um colega que não pode vir ou assistir, vocês passam a informação que é diretamente na internet, tá ok? Professora Fátima, por favor. Olá, dá para ouvir? Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer e queria dizer que eu fiquei muito honrada de receber o convite. Oi? Dá pra vocês me ouvirem agora? Tá bom? Bom, eu queria dizer que eu fiquei muito honrada ao receber o convite para falar dessa abertura das atividades do nosso DINTER, que se constituiu no interior de um intercâmbio entre duas universidades, intercâmbio este que promete ser muito frutífero entre os nossos programas de pós-graduação em filosofia da Unicamp e o Departamento de Filosofia aqui da UFAM, envolvendo também departamentos parceiros, né? Eu queria dizer o seguinte, quer dizer assim, eu espero que, eu tenho expectativa que esse DINTER seja bastante vitorioso no seu intento, mas mais do que o DINTER, eu espero que as nossas atividades possam ir além do DINTER, né? O DINTER é um programa de capacitação docente que termina ao final de 4 anos, mas a nossa expectativa é que a parceria entre os nossos departamentos, o intercâmbio, o diálogo intelectual que nós estamos estabelecendo aqui, que ele perdure por muito tempo, que a gente possa continuar fazendo eventos conjuntos, publicações conjuntas, que seja de fato um intercâmbio com via de mão dupla, não apenas um intercâmbio, uma parceria, que vem um programa nota 6 na CAPES com um programa que está começando, né? Mas que de fato se constitua um intercâmbio efetivamente acadêmico bilateral, né? Um programa que de mão de professores de vocês poderiam ir para a Unicamp e a gente fazer coisas lá, eventos lá, professores da Unicamp viriam para cá, desenvolver atividades, fazer eventos, enfim, que de fato a gente consiga firmar uma parceria acadêmica bastante sólida. Então, é nessa expectativa que eu fiquei muito honrada de estar aqui falando nessa abertura das atividades do nosso DINTER. Então, eu gostaria de agradecer ao UFAM pelo convite, agradecer a todos os presentes, aos alunos, aos docentes, às autoridades presentes. Muito obrigado. Eu confesso que quando o professor André me ligou e falou dessa abertura, dessa aula
maina, né, das nossas atividades, eu confesso que eu não sabia muito bem o que vocês esperavam de mim. Inicialmente eu pensei em falar um pouco da minha pesquisa pessoal sobre o conceito de matéria em João Filopono de Alexandria, um comentador neoplatônico de Aristóteles do século VI. Mais especificamente, eu pensei em falar das traduções latinas das obras de Filopono que tratam do conceito de matéria, a fim de verificar em que medida a forma como esses textos, originalmente escritos em grego e traduzidos para o latim nos séculos XIV e XVI, poderiam ter influenciado o conceito de matéria que passa a se delinear na modernidade. Com essa análise, eu pretendi examinar a recepção latina no início da filosofia moderna do conceito de matéria de Filopono, com especial atenção à sua nova definição de matéria-prima proto-rio. Em seguida, eu pretendi analisar a possível influência da visão de Filopono sobre filósofos do início da Idade Moderna e, por extensão, nas mudanças na discussão e na prática científica conhecida como Revolução Científica dos séculos XVI e XVII. Mas, conversando com o professor André, chegamos à conclusão que seria melhor que eu falasse um pouco, de um modo mais geral, né? Dado que no nosso curso nós já trataremos de questões mais específicas, né? Então que aqui nessa fala eu falasse de uma forma mais geral sobre o fazer filosófico, sobre a pesquisa em filosofia, especialmente sobre a pesquisa em filosofia hoje no Brasil. E isso tendo em mente a minha mais ou menos longa passagem pela direção da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, a ANPOF, e pela coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unicamp. Eu fiquei por alguns dias refletindo um pouco sobre o que dizer, especialmente porque o professor André me disse que estariam presentes alunos que estão iniciando o seu trabalho de pesquisa em filosofia e que se formarão exatamente no momento em que a situação econômica do país indica que iremos atravessar tempos bicudos, tempos muito difíceis e de minguados recursos. Diante de tal solicitação, eu pensei em dividir a minha fala em duas partes. Inicialmente eu falaria um pouco da pesquisa em filosofia e sobre o fazer filosófico. Em seguida, eu pretendo comentar um pouco a história do meu departamento de filosofia, departamento de filosofia da Unicamp, que, a meu ver, tem uma experiência singular com respeito à pesquisa neste país, influenciando de maneira decisiva o destino desta. E, se der tempo, eu abordarei um pouco a história da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, ANPOF, associação que eu tive a honra de dirigir por 3 mandatos consecutivos, de 96 a 98, vocês não tinham nascido, de 98 a 2000 como secretário-geral e de 2000 a 2002 como presidente da ANPOF. Eu começarei falando um pouco sobre, então, o fazer filosófico. Diante do que me propus, os hábitos da escola levou-me, inevitavelmente, a retomar o topos arcaico do elogio à filosofia. Empresa que, sem pressupor necessariamente a ideia dogmática de uma filosofia perenes, pressupõe, ao menos, como afirmou Bento Prado Júnior, ao término de um instigante artigo intitulado Por que rir da filosofia?, a ideia problemática de uma identidade positiva da filosofia, de uma identidade teleológica profunda para além da dispersão das filosofias. Por onde então começar minha reflexão sobre a pesquisa em filosofia? Sem dúvida, esta reflexão nos leva a refletir sobre a filosofia. Mas refletir sobre a filosofia é, antes de tudo, uma reflexão filosófica. É filosofar sobre a filosofia. E cá estou eu, novamente, longe do que eu me propus, de não falar algo tão específico. Assim, mas como dizia Granger, Yves Gaston Granger, cito, se aos olhos de muita gente filosofar é fugir da realidade, filosofar sobre a filosofia será, na opinião destes, distanciar-se um pouco mais da realidade e ser condenado, dirá Granger, a percorrer indefinidamente o círculo no qual
teríamos nos encerrado a nós mesmos. Mas qual o problema de percorrer um círculo indefinidamente? Poderíamos, diria Granger, responder talvez que quem quer evitar de toda maneira qualquer caminho circular, devemos renunciar-se a pensar de uma vez. Sublinho, a qualquer pensar, uma vez que na própria ciência a necessidade irreprimível de voltar a algum ponto de partida firmemente estabelecido, ou leva o pensamento a uma regressão rigorosamente indefinida, ou leva a justificar pelas consequências aquilo que se acreditava incondicionado. O verdadeiro problema, segundo Granger, para uma disciplina do conhecimento, o único problema cuja solução seria aparentemente acessível, consistiria não em evitar o círculo a qualquer preço, mas em definir em cada campo um certo modo de rompê-lo, de dizer até onde se pode, de algum modo, remontar mais longe e sem falhar. Continuo citando Granger. E segundo o mestre Aristóteles, dizer como podemos e devemos parar. Nessa altura, segundo Granger, a atividade filosófica se apresenta como uma busca mais geral concernente aos diferentes modos de decidir o ponto de interrupção. Se considerarmos, então, que pensar a vida e pensar as obras humanas, como a filosofia o faz, é permanecer na vida, ainda ou ao menos em suas bordas, e afastar-se dela só na aparência, então, filosofar sobre a filosofia não nos afastaria da vida, enquanto filosofar sobre a filosofia é ainda, literalmente, filosofar. É preciso dizer com Granger até que dessa duplicação, dessa reflexão sobre si mesma, a filosofia é inseparável. É aquilo que Platão designa pela palavra dialética. É aquilo que Aristóteles faz em sua metafísica. São as difíceis análises kantianas das três críticas, enquanto figuras diversas e excepcionalmente bem-sucedidas de uma atividade de pensamento, que não pode subtrair-se, sem falhar, a questão que sua própria presença põe a si mesmo. Seria vão querer indagar sobre os caracteres discriminativos que marcariam o uso reflexivo da filosofia. Como notou Wittgenstein, a filosofia da filosofia não se distingue da filosofia em geral, mais do que a ortografia geral se distinguiria da ortografia da própria palavra ortografia. E se quer sugerir uma diferença a qualquer preço, seria melhor, com Wittgenstein, falar dos espelhos da filosofia colocados de modos diferentes, grandes e pequenos. Contudo, esse caminho de abordagem do tema me levará inevitavelmente a uma discussão mais abstrata e me afastaria do meu objetivo aqui. Então, eu resolvi encerrar essa primeira partezinha da minha fala, da minha intervenção aqui, lembrando o elogio da filosofia feito por Merleau-Ponty. Esse texto é, a meu ver, extremamente instrutivo, e toda vez que eu me sinto um pouco abalada com os ataques que a filosofia recebe, eu volto a esse texto de Merleau-Ponty. E devemos tê-lo em mente antes de começar a discutir questões mais práticas sobre a pesquisa em filosofia e a pós-graduação no Brasil. Pós-graduação em filosofia no Brasil. Este elogio à filosofia foi feito por Merleau-Ponty e apresentado em uma aula inaugural em 1952, quando ele tentava responder à pergunta de como alguém que é testemunha da sua própria desordem interior pode sentir-se herdeiro dos homens cujos nomes viam-se escritos pelas paredes do Collège de France. Se ainda mais, dirá Merleau-Ponty, é filósofo, ou seja, se sabe que nada sabe, como se julga capaz de ocupar uma cátedra naquele colégio? Como ousou sequer desejá-la? A resposta é simples, diz Merleau-Ponty. É porque desde a sua fundação, este colégio se propõe a dar aos seus ouvintes, não verdades adquiridas, mas a ideia de uma investigação livre. E isso eu espero que nós, professores do Departamento de Filosofia da Unicamp e de Filosofia da UFAM, consigamos passar para vocês, alunos
de graduação que estão aqui presentes ao longo dos anos que virão. O filósofo, dizia Merleau-Ponty, reconhece-se pela posse inseparável do gosto da evidência e o sentido da ambiguidade. Quando se limita a suportar a ambiguidade, esta se chama equívoco. E o equívoco, obviamente, não pode ser fonte ou fundamento do saber. Mas Merleau-Ponty está se referindo aqui a outra coisa, a ambiguidade filosófica, aquela que nos dá a exata medida da impossibilidade de um eu absoluto e imparcial, mero observador do objeto. E continua Merleau-Ponty, para os maiores filósofos, ela, a ambiguidade, torna-se tema e contribui para fundar certeza em vez de as pôr em causa. É preciso, pois, distinguir a boa e a má ambiguidade. Sempre aconteceu que mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva só conseguiram ser filósofos, diz Merleau-Ponty, na medida em que simultaneamente se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto, que ensinavam não este saber, mas o seu devir em nós, não o absoluto, mas quando muito, como diz Kierkegaard, uma relação absoluta entre eles e nós. O que caracteriza o filósofo é um movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância ao saber, um certo repouso neste movimento. Quero dizer a vocês que estão começando as suas carreiras acadêmicas que é um privilégio ter, como disse Stendhal, ter como profissão a sua paixão. E eu espero que para vocês a investigação filosófica venha revestida desta paixão. Isso, no entanto, não garante que vocês não vão enfrentar tempos muito difíceis. Infelizmente, estamos entrando em tempos muito difíceis, quando as agências de fomento da pesquisa começam a anunciar redução de financiamento à pesquisa. E isso, inevitavelmente, colocará em risco a manutenção do sistema de pós-graduação neste país. Recentemente, vivemos um período de ampliação das universidades brasileiras, mas hoje, muitas delas encontram-se com enormes dificuldades em ampliar e até mesmo de manter os seus quadros docentes. A situação que o professor acabava de se referir aqui da UFAM, de estar numa situação de equilíbrio e em condições de enfrentar esses cortes, é uma situação privilegiada, né? Mas tem muitas universidades que estão enfrentando momentos muito mais difíceis. Certamente serão tempos difíceis, diante dos quais devemos tentar encontrar em conjunto formas de resistência a fim de mantermos a pesquisa neste país e a pós-graduação. Embora o sistema de pós-graduação ainda seja muito recente no Brasil, depois da sua implementação, houve um imenso progresso, não só na quantidade, mas sobretudo na qualidade dos trabalhos aqui desenvolvidos. Eu resolvi aumentar aqui o meu texto. Só para vocês terem uma ideia, eu não sou tão velha assim, sou velhinha, mas não sou tão velha assim, né? Mas quando eu entrei na pós-graduação, no início da década de 80, para vocês terem uma ideia, havia apenas 12 cursos de mestrado em filosofia no Brasil inteiro e apenas 3 cursos de doutorado, USP, Unicamp e UFRJ. Todos os outros doutorados em filosofia são posteriores, né, à década de 80. No correr dos últimos 38 anos, o número de cursos de mestrado em filosofia saltou de 12 para 43, 44 cursos. O crescimento no doutorado foi ainda maior, foi de 3 para 21. Um aumento, sei lá, de 700%, eu não sei nem, mas enfim, saltou de 3 para 21, né? É imenso, né? Atualmente há no Brasil, acho que são 43 programas, alguém comentou que tinha sido recentemente aprovado, que acho que deve ser então o 44º
programa de pós-graduação em filosofia reconhecido pelo MEC. Segundo a página da ANPOF, a pós-graduação no Brasil tem observado um crescimento contínuo e acelerado. Entre 2010 e 2013 foram formados 6 novos mestrados e 4 novos doutorados. Esse crescimento foi acompanhado pela maior distribuição geográfica dos programas, o que configura um novo contexto para a pesquisa e para o ensino da pós-graduação em filosofia. Ainda segundo a página da ANPOF, esses 43 programas, eles reúnem aproximadamente 650 docentes permanentes. No triênio 2010 a 2012 e 2013, foram defendidas mais de 1.120 dissertações de mestrados e mais de 350 teses de doutorados na área. Ainda não está disponibilizado, até onde eu olhei, não estava disponibilizado ainda os dados do último quadriênio, que é de 2013 a 2017. Esse crescimento quantitativo veio, sem dúvida, acompanhado de um crescimento qualitativo. É claro que ainda estamos muito aquém do que gostaríamos de estar. É claro que o padrão de rigor não é uniforme em todo o país, e é claro que publicamos muito menos do que gostaríamos de publicar. É imperiosa a necessidade de formar profissionais capazes de, entre outras coisas, traduzir os grandes clássicos da história da filosofia conforme padrões condizentes de pertinência filológica e filosófica e capazes de produzir e apreciar criticamente uma literatura de apoio destinada a amparar as atividades de ensino e pesquisa em filosofia em todos os níveis. Esse material bibliográfico ainda é escasso e precário no Brasil, até mesmo em língua portuguesa. É importante que se publique muito no Brasil, sobretudo em filosofia, para se criar uma tradição que ainda não temos. Como disse o professor Baltazar Barbosa Filho, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que infelizmente faleceu em 2006, numa entrevista que ele deu ao professor Marcos Nobre, em acho que 2000, ele dizia que é necessário uma mudança até mesmo de vocabulário, pois ao se traduzir, por exemplo, um texto clássico alemão, certamente surgirá dificuldades que poderão nos levar a ter que inventar palavras, devido ao fato do português não possuir palavras correspondentes àquele termo em língua alemã. Portanto, é fundamental que se publique mais e que sejam formados pesquisadores que publiquem mais. Essas publicações são importantes, dizia o Baltazar, para estabelecer uma comunidade que possa debater um texto escrito em português. Não apenas para que saibamos o que uns e outros pensam, mas principalmente para que fixemos um vocabulário comum em filosofia no Brasil. Isso não quer dizer que vale publicar qualquer coisa, né? Mas é premente que desenvolvamos uma cultura de publicação de nossas reflexões e de sermos posteriormente criticados. E eu não consigo ver outra forma de se fazer pesquisa senão discutindo, debatendo e criticando os resultados a que chegamos. Contudo, apesar do volume ainda ser pequeno, a qualidade média do que se produz no Brasil em filosofia é bastante boa. Houve no Brasil, no correr dos últimos 40 anos, um progresso extraordinário, e eu não tenho a menor dúvida de que ele está diretamente relacionado à instalação da pós-graduação em filosofia no Brasil. Por isso, a meu ver, falar em pesquisa em filosofia no Brasil é falar do sistema de pós-graduação em filosofia. Vejam, eu não estou dizendo aqui que antes da implementação do sistema brasileiro de pós-graduação em filosofia não havia pesquisa aqui, mas, a meu ver, não há dúvida de que a institucionalização da pesquisa em filosofia passa pela implementação do programa de pós-graduação, de programas de pós-graduação em filosofia.
Havia certamente pesquisas isoladas e grupos isolados com trabalhos bastante sólidos, mas esses grupos não interagiam entre si. Havia também alguns poucos grupos nacionais, tais como o Instituto Brasileiro de Filosofia, o IBF, a Sociedade de Filósofos Católicos e, finalmente, a SEAF, a Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas, fundada pelo professor Olinto Pegoraro e que reunia um grupo de pessoas trabalhando filosofia, não apenas filosofia no Brasil e não apenas localmente. A SEAF, como notou o professor Raul Landim, foi durante o período da ditadura militar um espaço de liberdade para discussão e debate filosófico. Portanto, não podemos ignorar a importância filosófica e política da SEAF, que não estava associada ao sistema de pós-graduação. Importância esta que foi diminuindo durante a década de 70, né? Pois começaram, né, a partir dessa época, a surgir outras formas de organização e outros canais de debate filosófico. É neste momento que foi criado pelo professor Oswaldo Porchat o programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Estadual de Campinas, que desempenhará, a meu ver, um papel fundamental no desenvolvimento da pesquisa filosófica neste país, criando novos espaços de debate e discussões e reunindo pesquisadores de diversas partes deste país. O professor Porchat foi professor da Unicamp e lá se aposentou. Em 2011, ele recebeu o título de professor emérito pela Unicamp. Mestre de toda uma geração de filósofos brasileiros, o professor Oswaldo Porchat foi, sem dúvida, um dos filósofos brasileiros mais competentes, conhecidos e respeitados do Brasil e do exterior. Além de ser um pensador dos mais finos e agudos deste país, com uma capacidade de síntese invejável, o professor Porchat destacou-se pela sua disposição generosa de trabalhar institucionalmente, não apenas na criação de departamentos e centros de pesquisa, mas especialmente na implementação do sistema brasileiro de pós-graduação em filosofia, que muito deve a ele. Destaca-se também a sua disposição generosa de trabalhar institucionalmente junto às agências de fomento à pesquisa, intervindo institucionalmente em suas políticas. Agora, eu peço licença para fazer um parênteses da minha intervenção aqui e falar um pouco da estrutura do departamento do qual eu sou docente há 33 anos, história que se confunde um pouco com a história do programa de pós-graduação em filosofia. Eu vou falar um pouco desse nosso programa, especialmente olhando para os professores daqui que estão indo fazer um programa, fazer os seus doutorados na Unicamp. Então, para que eles saibam em que departamento eles estão entrando, que história tem esse departamento, tá ok? Embora o IFISH, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, já existisse, quando começou o departamento, tem uma característica muito particular. Quando o professor Zeferino criou a Unicamp, ele criou alguns institutos, entre eles o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. E por incrível que pareça, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas não tinha um departamento de filosofia. Então ele começa com o Instituto de Filosofia sem filosofia. Tinha economia, tinha um departamento de linguística e tinha um departamento de ciências sociais, né? Então, no IFCH tinha alguns filósofos, importantes filósofos, como por exemplo o professor Fausto Castilho, o professor Antônio Rezende, o professor Orlando, entre outros, que atuavam lá e ministravam disciplinas de filosofia para outros cursos do IFISH. Mas, até 1977, não havia nem graduação e nem pós-graduação em filosofia no IFCH da Unicamp. Isso começa a se alterar com a chegada do professor Porchat à Unicamp em 1975, estimulado, segundo ele relata, por seu querido amigo e então professor do Instituto de Física da Unicamp, professor Rogério Cerqueira Leite. Porchat permaneceu na Unicamp como docente até 1985, quando ele se aposentou.
Ele trouxe consigo um pequeno projeto que submeteu ao então reitor da Unicamp, professor Zeferino Vaz. A proposta contemplava a implementação de um centro de estudos e pesquisas nas áreas de epistemologia, lógica e história da ciência, bem como a criação de um programa de pós-graduação em lógica e filosofia da ciência. Tal projeto, além de preencher uma grande lacuna, converteria a Unicamp, na década de 70, um local privilegiado de encontro e diálogos entre filósofos, lógicos, historiadores, sociólogos, matemáticos, físicos, psicanalistas, até então dispersos em vários centros universitários do país. O professor Zeferino Vaz entusiasmou-se com a ideia já na primeira reunião ocorrida em 1975. Meses depois, uma dezena de filósofos já havia sido contratada para a implementação do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência e também o curso de pós-graduação em Lógica e Filosofia da Ciência, junto ao Departamento de Filosofia, também criado por ele, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. O professor Porchat levou para a Unicamp, naquela ocasião, pessoas extraordinárias e de múltiplos interesses, mas que se distinguiam por um elevadíssimo grau de rigor. Foram para lá, ao longo dos primeiros anos do professor Porchat na Unicamp, alguns professores da USP, como o professor Baltazar Barbosa Filho, o professor Carlos Alberto Ribeiro de Moura, o professor Luiz Henrique Lopes dos Santos, o professor Luiz Roberto Monzani, o professor André Loparic. Além desses professores da USP, vieram o professor Gélico Loparic e muitos estrangeiros, o professor Gerard Lebrun, o professor Michel Lebrun, o professor Harvey Brown, o professor Carlos Lungaso, o professor Andréas Raggio, Ezequiel Olasso, entre outros. Depois vieram alguns gaúchos, o professor Marcos Miller, que naquela ocasião estava no exterior fazendo seu doutorado, o professor João Carlos Brum Torres, o professor Nelson Boeira. Era sem dúvida um timaço. Em 1977, o programa de pós-graduação idealizado pelo professor Porchat é criado, tendo como princípio norteador, desde a sua criação, em 1977, a ideia de aliar a especialização nas áreas canônicas de história da filosofia com linhas inter e mesmo transdisciplinares. Este perfil acadêmico é que permitiu, a nosso ver, tanto uma produção diversificada de qualidade, como atrair bons candidatos das mais diversas áreas de interesse. Como resultado do seu desenvolvimento, o programa abrange atualmente as seguintes linhas de pesquisa: História da filosofia, diferenciada nas 4 épocas canônicas: antiga, medieval, moderna e contemporânea; lógica, teoria do conhecimento e filosofia da ciência e da linguagem; e, finalmente, o pensamento ético-político. Esse perfil, além da espinha dorsal de história da filosofia, o programa abrange diferentes campos da lógica moderna e muitas de suas implicações com novas disciplinas científicas. Inclui a abordagem de temas clássicos da teoria do conhecimento e a reflexão filosófica, metodológica e histórica sobre diferentes ciências, especialmente a física, a matemática, a psicanálise e as ciências sociais. E filosofia da linguagem. No campo do pensamento ético-político, a ênfase é dada a problemas de filosofia prática. Essa progressiva diferenciação em linhas de pesquisa, além de refletir a forte ramificação das especialidades, é fruto especialmente das diferentes etapas do programa de pós-graduação em filosofia da Unicamp, que começou sem um correspondente curso de graduação em filosofia, que só foi criado 12 anos depois. Então a gente começa com um curso de pós-graduação, mestrado e doutorado, e 12 anos depois a gente cria uma graduação, né? E esse curso de pós-graduação que a gente criou inicialmente, abrigava inicialmente, especialidades marcadas por lógica e filosofia da ciência. No entanto, apesar do projeto inicial restringir-se à lógica e filosofia da ciência, os clássicos históricos do conhecimento e mesmo da ciência clássica nunca foram negligenciadas, como, por exemplo, Descartes, Hume, Aristóteles, Kant, Russell e assim por diante. No desenvolvimento deste programa de pós-graduação,
é uma história que eu tive, então, como eu disse, o privilégio de conhecer de perto. Eu entrei como aluna na pós-graduação daquele departamento em 1981. Como eu falei, eu sou velhinha, então muitos de vocês não tinham nascido. Portanto, eu faço parte da 4ª turma e ali eu defendi o meu mestrado em 1987, mesmo ano em que fui contratada pela Unicamp. Eu passei a vivenciar a história desse departamento a partir, então, de uma outra perspectiva, não mais a de aluna, mas aí como docente. E eu posso dizer, sem receio de parecer piegas, que ter sido aluna daquele programa, nesses primeiros anos, foi uma experiência extraordinária, sob vários pontos de vista. Assim que me formei em Física pela USP, minha primeira formação é em Física, no final da década de 80, eu resolvi ir para a Unicamp fazer mestrado em Física e Estatística. Numa conversa com o professor Bento Prado Júnior, sem grandes preleções e já prevendo o impacto que teria sobre mim a sua indicação, o professor Bento Prado sugeriu que eu procurasse um certo professor Oswaldo Porchat no Departamento de Filosofia da Unicamp, onde iniciara recentemente, em 1977, um programa de pós-graduação em Lógica e Filosofia da Ciência. Foi com uma carta de apresentação do professor Bento que eu cheguei ao Departamento de Filosofia e ao Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência em novembro de 1980 e não saí mais. Essa conversa com o professor Porchat marcou-me profundamente. Ver o professor Porchat discorrer com tamanho entusiasmo sobre o programa de pós-graduação que ele criara, e especialmente com tamanha simplicidade, clareza, rigor e elegância, sobre os mais diferentes temas ligados à filosofia, deixou-me absolutamente fascinado. Eu vinha de outra área, eu vinha da física. Não estava familiarizado com o jargão filosófico, mas ele conseguia algo surpreendente, se expressar com absoluto rigor, mas sem recorrer a termos esdrúxulos nem a um jargão complicado. Aliás, esta forma de fazer filosofia foi algo que ele sempre buscou. Isso ficou claro em uma entrevista dada por ele ao professor Marcos Nobre e publicada no ano 2000 no livro Conversas com Filósofos Brasileiros. Se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, é delicioso, porque ele entrevista inúmeros filósofos brasileiros que tiveram um papel importante na criação da comunidade filosófica brasileira. Disse então Porchat, em filosofia é realmente necessário não escrever em filosofês, mas conseguir ser claro usando os meios da língua vernácula e escrever de tal modo que um homem com relativa informação e, é claro, uma certa base cultural possa compreender. Continuo, dizia Porchat, desconfiado até hoje dos que falam difícil em filosofia. Exprimir-se de modo difícil é, na verdade, deixar de transparecer uma certa falta de rigor.